Então, na aula passada eu estava mostrando para vocês como que a gente chega, como é que a gente sai disso aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês, cadê? Lembra, a gente encontrou que a força medida é feita, né, por um campo magnético que agora não é mais constante sobre uma espira, vai ser uma coisa assim, I integral fechada de dl rotacional, aí aqui entra assim, x escalar nabla, aqui zero, né, aquela coordenada zero, aplicado a B, que eu chamei de zero também, tá certo? D, não, e aí a gente começou a fazer as manipulações para mostrar que isso aqui é igual, aí eu vou botar o resultado, a gradiente de M escalar B. Certo? Isso. Tá? Tem que fazer aquele monte de manipulação, porque tem aqueles produtos duplos, triplos, aí você troca o produto duplo por um triplo, assim por diante. E eu fiz a conta, ficou muito longa, e eu não encontrei uma maneira boa de simplificar, eu encontrei um outro caminho que eu acho que vai ficar mais simples agora. Então eu estou só terminando de polir ele, e aí na próxima aula eu mostro, tá? Mas basicamente o que acontece é isso, né? A gente tem que a força vai ser igual ao gradiente desse campo magnético escalar o momento de dipolo da sua espira, tá certo? E essa vai ser a força final que a espira vai sentir, tá bom? Claro que quando esse cara for constante, esse cara aqui é uma constante, né? Porque isso aqui não depende da posição, é o momento de dipolo magnético da espira. Então a dependência em x está sempre aqui. Se isso aqui for uma constante, o gradiente de uma constante é zero, tá certo? E a gente recupera o resultado anterior que a gente tinha calculado que não tinha força caso o campo magnético fosse uniforme, tá bom? Mas isso aqui é uma continha importante, mas não é primordial para a gente entender o que vai acontecer aqui para frente, tá? Agora a gente vai ver o efeito magnético. Tá? Sobre as órbitas. Tá? Então lembra que a gente viu isso nos dielétricos, né? A gente viu que a gente podia alinhar dipolos naturais, mas que a gente também podia mudar a estrutura do átomo, né? Para justamente criar um dipolo. Uma coisa similar vai acontecer aqui no caso magnético, tá? A gente vai ter um efeito que agora é o efeito do campo magnético sobre a órbita do elétron, tá certo? Bom, você pode pensar que você tem aqui um próton, aí você tem um elétron girando aqui, tá certo? Aqui você pode pensar que esse elétron está girando rápido o suficiente, ou se quiser pensar do ponto de vista da mecânica quântica, que você tem uma certa nuvem de elétron, que aquela aproximação da magnetostática é válida, tá? Você pode pensar que você tem uma densidade constante de corrente aqui em torno do próton, tá? Você sabe então que a gente tem um certo período para dar essa volta, tá? É o 2πr, onde R é esse raio aqui, tá? Dividido pela velocidade que esse elétron está girando aqui, tá bom? A minha corrente I nada mais vai ser do que a carga do que está girando vezes a velocidade dividido por 2πr. Tá certo? Alguma dúvida até aqui? O momento magnético dessa, entre aspas, espira, né? Aqui vai ser igual a quê? πr quadrado, tá? Vezes a normal, tá? A normal aqui é o cara que está saindo do quadro, certo? 2πr normal vezes I.
Alguma dúvida até aqui? Lembra que o momento magnético nada mais é do que a área direcionada vezes a corrente, tá certo? Então a gente pode substituir o que a gente sabe da corrente aqui, e isso aqui vai ficar assim, menos E, V, R, normal, sobre 2, tá? Tem o 2π ali, corta o π com aqui, sobra o 2, aí corta o R aqui, sobra o R aqui, e assim por diante, tá? Então o seu momento magnético está aqui. Então, esse aqui é um momento magnético devido à órbita do elétron em torno do núcleo, tá bom? Ou da nuvem eletrônica, se você preferir. Não, esse aqui é um momento de polo magnético. Momento de dipolo magnético, isso. Tá? Então você pode fazer uma aproximação clássica para o seu átomo, tá? Então você vai falar o seguinte, você tem aqui uma certa força eletrostática, 1 sobre 4π ε0, agora é eletrostática mesmo, E ao quadrado, um desses E's é a carga do próton, que é mais E, e o do elétron menos E, por isso que tem um menos aqui, tá bom? Dividido por R quadrado, certo? Essa força, ela vai ser balanceada com a força centrípeta. M do elétron, V ao quadrado, sobre R igual a 0. Tá certo? A gente sabe que a força centrípeta é a força necessária para que você permaneça numa órbita circular. Tá bom? Então você tem que a soma dessas duas forças tem que ser igual a 0 justamente para que você permaneça numa órbita estável. Por isso que eu falei para vocês, é um modelo bem simplificado para um átomo. Tá? Alguma dúvida até aqui? Oi? Não entendi. Não, quadrado. Isso. Você está desconsiderando qualquer tipo de emissão de radiação por frenagem. Tá? Justamente, porque se você botar esse termo, você não tem como ter uma órbita estável. Tá certo? Não, eu estou primeiro fazendo o seguinte, ó. Você tem aqui um elétron, né, ou uma nuvem eletrônica rodeando o núcleo, tá certo? E essa nuvem está num estado estável. Né? Então tem que ter um equilíbrio das forças, tá? Essa força, que é a força que vai fazer a atração, né, o próton atraindo o elétron, tem que estar contrabalanceado pelas forças centrípetas, de forma que você não tem movimento radial. Isso, agora a gente vai ligar um campo magnético. E a gente vai ver como é que esse balanço de forças vai ser alterado. Não, é tudo microscópico, mas é um modelo super simplificado microscópico. Tá? Tranquilo? Então, bom. Agora a gente vai adicionar a esse balanço de forças aqui a força magnética. Tá bom? A força magnética vai ser dada por a carga, né? Não vou botar ainda, a velocidade, vetor, o campo magnético. Tá certo? A carga é menos E, porque é a carga do elétron, tá certo? E aqui, a minha velocidade vai ser o seguinte. Vai ser uma nova velocidade, V barra, vezes φ chapéu. Tá? Por simplicidade, eu estou botando o plano do quadro no plano XY, tá? E o Z é o que sai. Então, a velocidade do elétron está na direção φ chapéu. Tá bom? Que é de X para Y, tá bom? Está girando para cá. Lembrando que agora Z sai do quadro. Tá? Então isso aqui vai ser a velocidade, eu vou falar que é um certo V barra. Por que eu estou falando que é um certo V barra? Porque aqui, antes de eu aplicar um campo magnético, eu tinha um certo equilíbrio de forças com uma certa velocidade. Quando eu aplicar o campo magnético, o meu equilíbrio de forças supostamente vai ter uma nova velocidade. Tá bom? Ok. Isso aqui, vetor
O meu campo magnético, que eu vou falar que vai ser B vezes E3. Alguma dúvida até aqui? Estou botando o campo magnético, né? Ortogonal à minha espira. Magnetostático. Alguma dúvida? Não, é só que eu pensei que eu poderia fazer esse mesmo cálculo levando um campo elétrico. Mas eu estou fazendo. Está aqui o campo elétrico. Essa força aqui é exatamente a força elétrica. A força devida à eletrostática do problema. Tá certo? Bom, quanto que é isso aqui? Né? O Φ-chapéu é fácil. Se vocês quiserem lembrar, eu vou escrever aqui. Menos seno Φ E1 mais cosseno Φ E2. Tudo bem? Bom, se eu for calcular esse cara aqui, vai ficar E1 com E3, dá menos E2, tá certo? Então eu tenho esse menos aqui, fica mais. E E2 com E3 menos E1, tá bom? Então isso aqui vai ficar assim. Φ, chapéu, vetor, E3. Né? Como eu falei, esse cara aqui vai dar E2, então vai ficar seno de Φ E2. E esse cara aqui vai dar cosseno de Φ E1. Se não fiz besteira, não. Só que isso aqui é igual ó, a R chapéu, tá? Em coordenadas cilíndricas. Tá bom? Ou seja, é o R no plano, esse R para cá, tá? Então a força magnética vai ser igual a menos E V barra, menos E V barra, B R chapéu. Tá certo? Então essa força aqui, ó, tem que entrar no meu balanço de forças. Tá? Então eu vou reescrever o meu balanço novo de forças aqui, usando essa adição dessa força aqui. Então eu vou ter menos 1 sobre 4 π epsilon 0 E2 sobre R, aqui não muda nada, mais ME V barra ao quadrado sobre R, só que agora tem essa força a mais aqui, menos E V barra B, tudo isso igual a zero, né? Que são todas essas forças na direção R chapéu. Tá claro o que está acontecendo? Veja, eu estou fazendo uma hipótese muito forte aqui. Eu estou dizendo que o raio não mudou. A única coisa que está mudando é a velocidade do elétron. Tá certo? E a velocidade do elétron está mudando justamente para compensar as forças e que a gente tenha um novo equilíbrio aqui. Tá bom? Bom, o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte. Eu quero saber... Cadê você? Eu quero saber como que isso aqui se compara com a minha velocidade anterior. Eu quero simplesmente saber a diferença das velocidades. Eu quero saber se o elétron está andando mais rápido ou mais devagar na hora que eu coloquei meu campo magnético. Tá bom? Tudo bem? Então vamos lá. Eu pego essa expressão aqui e subtraio aquela expressão lá. Tá bom? Então vai ficar assim. Isso, depois que eu aplico um campo magnético, eu tenho esse novo equilíbrio. Digamos que eu pego o meu átomo, aplico o campo magnético e ele vai atingir um novo equilíbrio ali, a órbita dele. E esse novo equilíbrio, ele precisa ser atingido de alguma forma. Se o meu V aqui fosse o mesmo V anterior, eu já sei que isso aqui anula com esse. Isso aqui ia ser igual a zero, ou seja, não ia encontrar que 1 igual a zero, que está errado. Tá certo? Significa que, na verdade, isso aqui eu posso escrever como sendo a força total na direção R. Tá? Eu quero que essa força total seja igual a zero. Se o elétron permanecesse no mesmo raio, com a mesma velocidade, isso seria igual a isso aqui, ia cortar,
ia sobrar que a força ia ser essa aqui. Ou seja, o elétron ia ser puxado para dentro. Tá certo? Só que eu estou supondo que uma coisa diferente está acontecendo. Eu estou supondo que a velocidade está mudando de forma a conservar minha órbita. Ele pode acelerar e desacelerar, só ele não vai fazer isso na direção do deslocamento. É sempre ortogonal ao deslocamento. Pode acelerar. A força magnética, que é a aceleração, né? Se tem força, tem aceleração. F igual a MA. Então a força magnética causa aceleração, mas essa aceleração, como ela é sempre ortogonal ao movimento, ela não realiza trabalho. Mas para você mudar a trajetória, você precisa acelerar. Você está pensando em acelerar no sentido de você estar andando numa mesma direção e aumentar a velocidade. Aqui eu estou falando de acelerar no sentido de que quando você está numa linha reta, para você fazer uma curva, você precisa acelerar. Por mais que o módulo da velocidade seja igual. Então você está considerando que acelerar é mudar a trajetória? Você só muda a trajetória se você acelera. Isso. E aqui tem que tomar um pouco de cuidado, porque o que a gente está falando é magnetostática, então tem que sempre lembrar daquele princípio que eu falei para vocês lá da eletrostática. Isso aqui é a situação que a gente obtém final depois que tudo entrou em equilíbrio, tá? Então a gente está supondo uma simplificação, que depois que a gente entrou em equilíbrio, o raio se manteve igual, mas a velocidade foi compensada. Depois a gente vai questionar um pouco isso, tá bom? No caso, o equilíbrio da magnetostática é as correntes caindo estacionárias. Isso. E nessa equação significa o quê? Eu estou supondo que as correntes ficaram estacionárias com o mesmo raio, só com uma velocidade diferente. Certo? E a gente viu no exemplo anterior, na outra aula, que a gente pode ter uma situação em que aparentemente o campo magnético está fazendo trabalho, mas na verdade é que o que está acontecendo na verdade é que o campo elétrico está aparecendo, compensando uma perninha do campo magnético, e essa compensação que foi o trabalho realizado. Então você pode pensar que efetivamente quem está mudando o módulo da velocidade aqui é o campo elétrico. Certo? Mas é um questionamento importante. Tá? Então eu estou supondo que tem um novo equilíbrio de forças, isso aqui tem que ser igual a zero. Tá? Bom, mas eu sei que esse termo aqui, ó, eu posso usar, né, para substituir por isso aqui. Eu sei que isso pode ser usado para substituir por esse termo aqui. Que aí eu introduzo uma velocidade antiga na minha equação. Tá? Eu posso pensar que eu peguei essa expressão e subtraí essa aqui. Então, se eu peguei aquela e subtrair essa, eu vou ter o seguinte. ME sobre R, V barra ao quadrado menos V ao quadrado e menos EV barra B igual a zero. Que eu estou supondo estabilidade. Tá bom? Então eu peguei essa expressão e subtraí essa aqui. Aí a gente faz um truquezinho, isso aqui vai ser assim, ó, ME sobre R. Isso aqui eu escrevo como V barra menos V, V barra mais V, e aqui menos EV barra B igual a zero. Porque eu quero calcular a coisa toda em termos da diferença de velocidades. Então eu quero calcular em termos desse delta aqui, ó. Aqui, ó. No caso, a velocidade dessa de barra é Isso. Justamente, alguma coisa tem que ser diferente, porque se fosse igual, esse termo dá zero, e esse cara aqui não ia ser zero, igual, ia dar errado. Certo? O equilíbrio de forças não ia ser mais bem feito. Tá? Agora eu vou dizer o seguinte, eu vou dizer que V é igual a V barra é igual a V mais um delta V que é pequeno. Tá certo? Então substituindo lá, vou ter assim, ó, ME sobre R
O primeiro termo vai dar ΔV, todo mundo concorda? Que é esse aqui, ó, V barra menos V, V barra menos V, ΔV, vezes aquele outro ali que vai ficar 2 V mais ΔV, tá? Menos E V mais ΔV B igual a zero. Tá? Bom, eu vou agora fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui, sobrou um termo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar os termos aqui todos de ordem 1, tá? E vou jogar fora qualquer termo de ordem mais alta. Tá bom? Então vai ficar assim, ó. ΔV sobre R. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou supondo que a variação da velocidade é muito pequena e que eu posso aproximar via uma série de perturbação, série perturbativa, tá? Então vai ficar assim, vezes 2V ΔV, tá? Menos I V B. E aqui eu tenho um termo que é ΔV com B. Mas veja, qualquer ΔV que eu vou ter é devido à presença do B. Certo? Então, esse termo vezes esse termo aqui é um termo de segunda ordem também. Certo? Então vai sobrar só isso aqui igual a zero. Tá bom? Ou seja, posso tirar esse V daqui com esse V daqui e eu obtenho o seguinte. ΔV é igual a EBR sobre EBR sobre 2ME. Tá certo? Ou seja, aquilo que eu falei para vocês, tá vendo? Esse B, ele é da ordem de ΔV. Por isso que esse cara aqui tem que ser de primeira ordem. Tá? Senão qualquer correção que eu colocasse ali seria uma correção quadrática aqui. Tá claro? Isso, essa velocidade, a mudança de velocidade em um estado de equilíbrio para o outro estado de equilíbrio, não é uma aceleração. Tá? É a diferença das velocidades de equilíbrio nas duas situações diferentes. Tá? Não, a órbita ela vai ter o mesmo raio, né? Então a única diferença da órbita vai ser a velocidade que o elétron está girando nela. Tá? Seria dentro da mesma órbita, só com uma velocidade diferente agora. Esse é um modelo super aproximado, tá, pessoal? É natural que vocês fiquem meio duvidosos, porque realmente a gente não está mostrando assim, a conta completa, né? A conta completa seria aquilo que eu falei para vocês lá no caso da eletrostática. Você pega o átomo de hidrogênio, que vocês já aprenderam a calcular lá em física matemática, faz teoria de perturbação em mecânica quântica, em primeira ordem do efeito do campo magnético, vocês vão encontrar a modificação real na estrutura dos estados ligados, tá? Que você pode interpretar classicamente como essas órbitas aqui. Tá? Ou seja, agora a minha variação no momento de dipolo vai ser igual ao quê? Lembra? Menos 1 meio e R ΔV na direção M chapéu. Tá? Então esse cara aqui vai ficar assim, menos E2 R2 sobre 4 ME e B. Tá? Então o que aconteceu com o momento de dipolo? Né? A gente tinha encontrado aqui atrás, ó, deixa eu botar aqui para vocês talvez lembrarem, a gente tinha encontrado o seguinte, ó, o momento de dipolo era igual a
menos E V R N sobre 2. Né? Então o delta V, a única diferença do delta M, né? A única diferença vai ter sido no V. Então vai ser um delta V aqui, foi essa expressão que eu botei aqui, tá? É igual aquela lá, que a gente tinha visto antes. A gente substitui o delta V pela expressão em termos do B. O B vezes o N chapéu é o B seta, tá? E é o resultado que a gente obteve. Você perguntou alguma coisa? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então o que aconteceu com o momento de dipolo magnético? Ele independe diretamente, porque a variação de primeira ordem da velocidade é proporcional a B. Então, de certa forma, a dependência da velocidade está aqui. Mas o ponto é, o que aconteceu com o valor do dipolo? Diminuiu, né? Eu estou somando um número negativo no momento de dipolo, ele está menor. Por que isso acontece? Porque a velocidade mudou. Certo? Porque o problema é que o momento de dipolo ele é negativo na velocidade. Tá certo? Tá mais claro? Vem do fato de que ali entra a carga do elétron, sim. E aqui lembra, aqui tinha a direção de rotação. Se ele estivesse rodando em outra direção, ia ser o contrário. Certo? Mas aí todos os sinais iam mudar. Certo? Então, no fim, o efeito de aumentar a velocidade ali é um efeito de diminuição no momento de dipolo. Oi? Eu acho que a melhor maneira de vocês pensarem é o seguinte. O momento de dipolo aqui, ó, ele está na direção oposta. Tá certo? Então, o que está acontecendo é que o momento de dipolo está aumentando na direção oposta. Tá certo? Porque o momento de dipolo ele vai ser proporcional. Se você pensar em módulo absoluto, o momento de dipolo ele vai ser proporcional à velocidade. A velocidade aumentou, o momento de dipolo aumentou. Só que ele está aumentando na direção oposta do que eu estou considerando. Ele está aumentando na direção oposta do campo magnético. Então, qualquer campo magnético que esse momento de dipolo venha gerar, vai ser contrário ao campo magnético que eu coloquei. Entendeu? Por isso que isso aqui é um modelo ultra simplificado para explicar para vocês o conceito de diamagnetismo. Ou seja, eu estou com um cara aqui, nessa direção, tá? Momento de dipolo. Aí eu boto um campo magnético. Aí eu penso o seguinte, esse campo magnético vai talvez diminuir um pouco esse momento de dipolo, porque se ele diminuir um pouco o momento de dipolo, eu vou ter uma contribuição maior daquele cara na direção do campo magnético, porque antes ele atrapalhava muito, agora ele atrapalha menos. Mas é o contrário, eu coloco o momento magnético nessa direção, ele aumenta a rotação, a velocidade, de forma a aumentar o momento de dipolo da molécula e forçar contra o campo magnético que eu coloquei, gerando o campo magnético na direção oposta. Tá certo? Se você fizer tudo trocado, você vai ver que se o cara for, se o meu momento magnético tivesse alinhado na mesma direção do campo magnético, o que ele ia fazer é que, em vez de ele aumentar a velocidade, ele ia diminuir a velocidade. Então ele ia fazer aquele momento magnético ficar menor. Tá certo? Porque aqui seria positivo, mas aí outros sinais iam mudar aqui também, e no fim você ia ter uma diminuição da velocidade. Meu delta ia estar negativo. Tá certo? Não. Se o meu momento magnético estiver contrário ao campo magnético, que é o caso que eu estou fazendo, ele aumenta a velocidade. Ele resiste mais ao meu campo magnético. Se tivesse alinhado, ele ia diminuir a velocidade. Como é que é?
Depende se o momento de dipolo original estava alinhado ou contra-alinhado ao campo magnético. Quer ver? Deixa eu ver se eu consigo. Isso aqui não muda. Então, lembra quando eu botei minha força magnética? Cadê? Lembra quando eu botei minha força magnética, eu botei esse menos aqui? Esse menos é justamente porque a força magnética tinha a ver com a velocidade do meu elétron, que eu botei proporcional a φ-chapéu. Se fosse menos φ-chapéu, aqui ia ser mais. Se fosse mais aqui, ó, ia ser mais aqui, tá? E aqui o meu ΔV ia ser menos. Tá certo? Então ele ia frear o elétron, nesse caso. Como ele freia o elétron, ele ia diminuir a velocidade e aqui ia ser negativo de novo. Tá certo? Porque agora é aquilo que eu falei para vocês. Se o meu campo magnético está nessa direção, tá? E o meu momento está nessa direção, no momento de dipolo magnético, então o momento cresce. Aqui vai ficar M mais ΔM. Tá? Essa aqui é a situação que a gente mostrou agora. Nessa situação oposta, o que aconteceria aqui? Eu teria o campo magnético nessa direção e o momento de dipolo também nessa direção. O efeito ia ser, esse momento magnético ia perder um pedaço. Ia ser M mais ΔM aqui. Ele ia perder um pedacinho aqui. Tá certo? Em todos os dois casos, o efeito é diamagnético. Tá? Bom, então pessoal, o que a gente vai fazer é o seguinte. Agora que a gente tem um modelo, pelo menos simplificado, dos efeitos dos dipolos magnéticos dentro de materiais macroscópicos, a gente vai construir um campo de dipolo magnético, da mesma forma que a gente construiu um campo de dipolo elétrico. Né? Lá a gente chamou de polarização, aqui a gente chama de M maiúsculo, que é a magnetização. Tá? É a mesma coisa, a gente vai ter que o campo de magnetização vezes D3x vai ser igual ao momento de dipolo magnético naquele ponto do material. Ou seja, eu tenho um material agora aqui, eu tenho um campo de magnetização, tá certo? Que vezes D3x vai me dar o momento de dipolo magnético desse pedacinho do material aqui. Exatamente como a gente fez no caso do campo elétrico, tá? Do dipolo elétrico. Bom, então fazendo um paralelo, a gente tem o Pzão, tá? Que é o momento, que é a polarização, que está associado ao Pzinho, que é o dipolo magnético, e agora a gente tem o Mzão, tá? Que é a magnetização, que está associado ao momento de dipolo magnético Mzinho. Tá bom? Em geral, tanto o diamagnetismo quanto o paramagnetismo são fracos. Tá? Lembra que tem aquele fator lá, o do μ0, e o μ0 é super pequenininho, 10 a menos 7? Então esses caras aqui, em geral, eles são muito mais fracos comparados aos efeitos de polarização elétricos. Tá? Aqui é magnetização, que está associada ao momento de dipolo magnético. Aqui é a polarização, que está associada ao momento de dipolo elétrico. Tá? E aí a gente pode fazer aquela mesma brincadeira. A gente pode falar o seguinte, bom, eu tenho esses momentos de dipolo, mas os momentos de dipolo nada mais são do que resultado de pequenas espirazinhas, né, que eu posso pensar dentro do material. Então eu posso tentar construir
um conceito de carga ligada, um conceito de corrente ligada, que seria equivalente ao conceito de carga ligada que a gente viu no caso elétrico, ok? Então a gente começa aqui pelo potencial elétrico. É a densidade de momento magnético. Isso mesmo, exatamente igual a esse cara, é uma densidade de momento de dipolos. Esse cara é uma densidade de momento de dipolo elétrico, esse cara é uma densidade de momento de dipolo magnético. Tanto que ele vezes D3x, que vai ser igual ao momento de dipolo na região infinitesimal. Exatamente igual. Não muda nada. O conceito é igual. Então a gente sabe aqui que o potencial vetor gerado por um certo momento magnético, momento de dipolo magnético, é dado por isso aqui. X menos x0. Ao cubo, tá certo? Onde esse x0 é a posição onde está a sua espirazinha, tá? Então a gente faz um princípio de superposição, ou seja, a gente pega um monte dessas espirazinhas e tem que o potencial vetor agora vai ser dado pelo quê? μ0 sobre 4π, integral, agora m de x0, tá? Vetor x menos x0, módulo de x menos x0 ao cubo de 3x0. Tá certo? Eu pego um monte de superposição de um monte de momentos magnéticos e escrevo agora meu potencial vetor dessa forma. Tá? Bom, aqui a gente pode fazer o seguinte truque. Lembra, esse cara aqui é igual a menos o gradiente desse cara em relação a x. Mas é igual a mais o gradiente desse cara em relação a x0. Lembra que a gente sempre pode trocar o gradiente de x em relação a x0, né? Botando um sinal de menos na frente. Então vai ficar assim, ó. Eu vou escrever e vocês me dizem se vocês entendem. Tá? M. Vou botar 0 aqui, em vez de botar argumento x0, para simplificar. Vetor, gradiente em 0 de x menos x0. Vocês entendem que isso aqui é igual a menos o gradiente se eu botasse se eu tirar o 0 daqui. Tá? É um potencial vetor que te serve para calcular o campo magnético devido a uma distribuição de dipolos magnéticos descrita pelo campo de magnetização. De uma forma muito simplificada, basicamente, né, da mesma forma que você tem um V tal que E é igual a menos o gradiente de V, você tem um A tal que B é igual ao rotacional de A. É só isso. É uma maneira de você simplificar os graus de liberdade. Está vendo que aqui eu tinha 3, aqui eu fui para um só. Aqui eu saí de 3 com divergência nula para uma coisa que já tem divergência nula automaticamente. Eu não preciso impor. Quando eu escrevo B dessa forma, eu já estou explicitamente dizendo que B tem divergente igual a 0. Certo? Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte, você pode falar que você vai trabalhar com E e dizer que sempre vai ser o caso que isso aqui é igual a 0. Então você tem que trabalhar com 3 graus de liberdade mais 3 vínculos. Você precisa trabalhar com isso aqui junto sempre.
Ou você escolhe escrever esse cara assim e trabalhar direto com esse grau de liberdade aqui. Ou seja, você trabalhando com potencial, você não precisa impor uma equação extra no seu problema. O seu potencial já carrega essa informação. O campo magnético é a mesma coisa. Eu posso trabalhar com um campo magnético. Eu posso trabalhar com um campo magnético e impor que o campo magnético tem divergência nula. Tá? Ou eu posso trabalhar direto com o campo potencial vetor aqui, direto, e não precisar impor essa equação, porque esse cara já satisfaz isso aqui, porque divergente do rotacional é zero. Entendeu? Então eu estou simplificando, eu estou pegando o grau de liberdade extras que precisariam ser vinculados com uma equação e estou resolvendo essa parte analiticamente de partida. Ou seja, quando eu escrevo o campo elétrico assim, eu já estou resolvendo essa equação automaticamente. Então eu não preciso resolver ela de novo depois. Se você quiser ficar trabalhando com o campo elétrico direto, você precisa resolver essa equação sempre. Tá? Mesma coisa que o campo magnético. Se eu quiser trabalhar com o campo B direto, eu preciso resolver essa equação junto com o meu problema. Tá certo? Se eu reescrevo em termos de A, não. O A já satisfaz essa equação automaticamente. O B escrito em termos de A já satisfaz a equação do divergente de B automaticamente. Tá? Tranquilo? Bom, então vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, produto vetorial de M com o gradiente de alguma coisa, certo? Eu posso reescrever isso aqui assim. Deixa eu ver, vai ficar assim. A de x é igual a I 0 sobre 4π. E aqui vai ficar assim. Rotacional de em 0 de M 0 sobre x menos x0. Tá certo? Mas veja, vocês sabem que isso é igual ao rotacional disso dividido por isso, mais o gradiente disso vetor isso. Tá? É aquelas regrinhas que a gente viu lá no começo. Então eu preciso subtrair um termo extra. Então eu preciso pegar esse cara aqui e subtrair o que eu falei para vocês, que é o rotacional do M. Tá? Bom, como é que estamos até aqui? Tudo bem? Deixa eu ver se falta... Eu vou separar em 2 pedaços. Espera um pouquinho, porque eu troquei o sinal. Só um segundo, peraí que tem uma coisa estranha aqui. Só ver se eu errei. Não, porque nas minhas notas eu troquei o sinal, mas... Esse cara aqui... Por que eu troquei o sinal? Ah, não troquei o sinal não, tá certo. Esse cara aqui é... Não, troquei mesmo. Será que eu errei? Bom, eu vou continuar com o sinal que eu estou aqui mesmo e aí a gente vê onde é que tem o problema depois. Tá? Bom, vamos ver primeiro o que está acontecendo aqui, tá? Então eu vou ter assim, ó. A. Deixa eu escrever assim. Esse termo aqui, ele vai ter uma coisa assim, integral de dx 0, 1, certo? E aqui vai aparecer o quê? Vai aparecer E1,
rotacional não, produto vetorial. Eu tenho mania de chamar tudo de rotacional em vez de chamar de produto vetorial. Todo mundo consegue ver isso aqui? Eu só peguei esse cara aqui e lembrei que isso aqui é igual a soma de EI del x 0i. Todo mundo lembra disso, né? I vai de 1 até 3. Tá? Eu peguei só o primeiro termo da soma. Então, esse cara aqui é a parte vetorial, ele está aqui bonitinho, aqui eu tenho a derivada. Tá ok? Só que isso aqui, ó, d3x0 é igual a quê? Eu posso fazer essa integral, né? Vai ficar assim, integral de E1 vetor m de x0 por módulo de x menos x0 e aqui vai ficar dx1 dx2. Todo mundo concorda? E isso aqui vai estar avaliado em A a B. Digamos que o x1 está integrando de A a B, tá? E aqui é a integral que sobra no x1 e x2. Tá certo? Mas o que é isso aqui, pessoal? Deixa eu ver. Isso. O que é isso aqui? dx1, dx2. Né? Quem é E1 dx1 dx2? Lembra do elemento de área? Um cartesiano, ele vai ficar assim, ó. Lembra? Vai ficar assim. X dx dx1 vetor, ou meu produto vetorial, d vetor posição, parametrizado por qualquer parâmetro. Aqui vamos botar cartesiano por simplicidade. dx1 vetor dx, podia ser θ, podia ser qualquer coisa, tá? dx2 dx1 dx2. Tá? Esse aqui é o elemento de área na superfície, né, parametrizada nesse extremo aqui, certo? Isso aqui vai ser o quê? Vai ser E1 vetor E2. Tá certo? Que é igual a E3. Peraí, fiz uma besteira. Não. Peraí. O que eu fiz de errado? Isso. E1. E2. Tá certo, eu fiz. Se eu integrei em 1, sobrou só 2 e 3. 2 e 3, né? Esse cara aqui é dx01, dx02, dx03. Então, se eu integrei em 1, sobrou dx02, dx03. E aí, é claro, dx02, dx03 vai ser aqui o cara no plano 2, 3. 2, 3, 2, 3. Mas isso aqui é E2, E3, que é igual a E1. E2, E3, que é igual a E1. Tá bom? Só que esse cara aqui, ó, ele é antissimétrico. Se eu passar ele para cá, ele muda de sinal, tá? O meu produto vetorial. Então,
Dito isso aqui, eu tenho o seguinte. Esse termo aqui ele pode ser simplificado, vai ficar assim. A de x igual essa integral aqui na borda, porque é uma integral de superfície agora, tá? De m vetor dA sobre o módulo. Todo mundo entendeu esse pedaço? Tá vendo? Esse pedaço aqui, ó, ele é dado por expressões desse tipo. Quando eu integrar aqui numa das dimensões, vai sobrar uma integral de superfície aqui. Essa integral de superfície vai ser o dA aqui, tá certo? Que eu acabei de mostrar para vocês, é o dA. Tá certo? Que é isso aqui. Só que esse cara tá o dA na esquerda, tá vendo? Quando eu passar o dA para a direita, muda o sinal, que estava negativo aqui, estava positivo e vai ficar negativo. Peraí. É sinal que eu estou tentando caçar porque aqui está diferente. Peraí. Estranho. É a zero. Ah, foi leseira minha, pessoal. Olha aqui, ó. Aqui o gradiente está na direita, tá vendo? Aqui o gradiente está na direita. Quando eu trocar o gradiente para a esquerda, ó, o gradiente está na esquerda aqui. Troca o sinal, tá? Por isso que aqui vai ficar menos e aqui vai ficar mais. Tá? Esse menos aqui é esse vai ser anulado quando eu passar o dA para o lado da direita. Tá bom? Falta agora só esse pedaço aqui. Então eu tenho aqui o meu μ0 sobre 4π mais μ0 sobre 4π. O termo que está faltando, que é esse aqui. Integral no volume de rotacional de M sobre o módulo de x menos x0 de 3x0. Tá certo? Mas pessoal, isso aqui é o campo, é o potencial vetor para uma distribuição de carga superfície, para uma distribuição de corrente superficial e uma distribuição de carga de corrente, uma densidade de corrente J aqui, certo? Ou seja, eu tenho aqui a minha densidade volumétrica de corrente ligada, nada mais é do que o rotacional da magnetização, tá certo? E uma certa densidade superficial de corrente K, nada mais vai ser do que a minha magnetização vetor U, a minha normal. Tá certo? Então isso aqui, pessoal, é parecido com aquilo que a gente tinha obtido antes, tá? A gente tinha obtido que ρB era menos o divergente da polarização e o meu sigma B é igual ao meu P escalar na normal. Tá certo? Essas aqui são as cargas, densidade de carga ligada, densidade superficial de carga ligada. Aqui a densidade volumar de corrente e aqui a densidade superficial de corrente. Tá certo? Que está aqui, né? Acabei de mostrar. Esse cara aqui, no que a gente viu lá atrás, seria um K e aqui é o J. Tá certo?
Bom, a gente sabe aqui que a gente estava trabalhando no caso da magnetostática, e no caso da magnetostática a gente tinha o rotacional da minha corrente igual a zero. Aí você poderia se perguntar, mas será que essa nova corrente ligada, ela continua satisfazendo isso? Ela continua sendo uma corrente consistente com a magnetostática? E é fácil ver que sim, né? Porque agora eu tenho o divergente desse cara ligado, vai ser igual a divergente do rotacional de M, que é igual a zero sempre. Então a gente satisfaz o princípio do necessário para a magnetostática. E agora a gente pode pensar o seguinte, como é que a gente interpreta fisicamente o que está acontecendo? É um pouquinho mais complicado, porque agora a gente tem que pensar em campo magnético, né? Então, pensa o seguinte, eu tenho aqui meu material magnetizado, tá? Eu tenho aqui momentos de polo magnético, que eu sempre vou fazer com espiras, tá certo? Então deixa eu fazer um zoom desses caras aqui, e vai ficar assim, ó. Ok. Deixa eu ver. É um pouco mais difícil reconhecer o que está acontecendo aqui. E vamos ver por quê. Porque agora a gente está pegando o rotacional do momento magnético. Tá? E o rotacional do momento de polo magnético é o rotacional de uma coisa que já tem uma noção de área. Então é como se eu tivesse uma espira aqui apontando para cá, uma espira aqui apontando para cá, uma espira aqui para cá, para cá. É como se eu tivesse essas várias espiras aqui e aqui também. Tá certo? Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. O giro das correntes girando, exatamente. É isso que eu estou tentando mostrar, é um pouco mais difícil de ver. Só me dar um segundo, deixa eu apagar aqui. É o giro do giro. Como é que o giro tá. Como é que você. Sei lá como é que fala isso. Tá. Deixa eu me lembrar aqui. Deixa eu ver. Consigo fazer. Já deu para fazer. Isso. Isso, acho que é assim que vê. Pensa o seguinte, ó. Esse de cima, ele tem uma corrente que está girando para cá. Tá certo? Esse de baixo, ele tem uma corrente para o outro lado. Para ele estar nessa direção aqui. Então, eu vou ter esse para cá. Então, tem uma coisa furando o quadro aqui. Aqui e aqui saindo do quadro. Tá certo? Está girando para cá. Aqui fura o quadro, então é as costas da seta, que é o X. Né? E aqui está saindo do quadro, aqui dentro. Não, eu estou pensando porque o rotacional é quando você tem
as componentes nessa direção aqui. O que significa ter componentes nessa direção? Significa que eu tenho um certo momento magnético nessa direção. Ter um momento magnético nessa direção implica uma espira girando nessa. Tá certo? E aqui vai ser como? Aqui eu vou estar nessa direção, então eu vou estar furando o quadro fora e saindo aqui, né? Isso. Isso. E a mesma coisa aqui, né? Tá certo? Acho que a gente só precisa de uma. Acho que vai ser mais fácil. E aqui, ó, fura fora. Então, se eu tenho rotacional aqui, isso aqui vai me dar algo nessa direção aqui. Isso é como se eu tivesse essa coisa enrolada aqui. Isso vai me dar uma corrente, né? Essa corrente aqui. Não faz sentido pensar em rotação e rotação, né? Bola rotacionando e esse giro rotacional seria a rotação. Não, o rotacional ele vai te dar aqui quanto que você tem esse seu campo M girando nessa direção. Porque digamos que não tem rotação nenhuma, tá? Então o seu M ele aponta para cima, por exemplo. Então aqui ele é da M escalar Z e aqui M escalar menos Z. Então dá o M escalar Z mais M escalar menos Z dá 0. Aqui ele é ser ortogonal e dá 0, 0. Então o rotacional seria 0. Então tem rotacional diferente de 0 se o meu M vier para cá, aqui ele tiver um pouco de componente para cá, porque aí ele se soma positivamente. Porque se o meu M está aqui e aqui também está, essa parte é jogada fora. Tá certo? Ou seja, se o M está nessa direção aqui e nessa posição ele está na mesma direção, como aqui tem que ser escalar Z e aqui tem que escalar menos Z, né? Lembra? Esse vetorzinho aqui, ó, é mais E3. Vou botar E3 para cima, tá? E esse aqui é menos E3. Tá certo? Por isso que você só vai ter rotacional diferente de 0 se o meu M tiver um certo valor aqui e se o meu M tiver um valor, se o meu M estiver apontando para baixo aqui. Por exemplo, se o meu M estiver girando perfeitamente. Se o valor de M aqui for na direção E3 e o valor de M aqui for na direção menos E3, então esse cara se soma com esse. Tá certo? Isso aqui é equivalente a uma corrente única na direção para fora, que é justamente essa soma e subtração de todos esses vetorzinhos aqui fora e dentro.
Só que eu estou tentando só fechar aqui a... Vocês entenderam o que eu falei? Isso. Tá, mas a ideia é essa, tá? O fluxo que sobra é entrando e saindo aqui, que é justamente a combinação dessas duas coisas. Isso. Bom, eu vou pensar se tem uma maneira um pouco mais intuitiva de mostrar isso, eu falo para vocês amanhã. Bom, então, pessoal, a gente tem a corrente total. Num problema com magnetostática, né, com materiais magnetizados, a gente pode escrever uma corrente total, que vai ser a corrente ligada, que é a corrente B, mais uma corrente livre, que é uma corrente que eu aplico no meu material. Tá certo? Isso aqui vai ser rotacional de M mais JL, tá certo? E agora a gente pode se inspirar no que a gente fez no caso do campo elétrico e fazer algo similar. A gente sabe que rotacional de B é igual a μ0 corrente total. Tá? A gente passa o μ0 para cá, escreve a corrente total dessa forma e obtém o seguinte. Rotacional de B sobre μ0 menos M é igual ao rotacional da corrente livre. É igual à corrente livre. Tá certo? É corrente livre. É qualquer corrente que eu tenha aplicado no material que não tem a ver com essa corrente devido aos dipolos magnéticos dada a magnetização do material. Tá? E aí a gente define esse cara aqui como sendo justamente o nosso campo H. E ele é mais usado, né, principalmente na parte experimental antiga, justamente porque ele é justamente o campo que você obtém, que você calcula diretamente da corrente livre, tá certo? Ou seja, H é igual a B sobre 0 menos M, tá certo? Lembrando que é muito parecido com o nosso deslocamento elétrico, tá certo? Que é justamente uma combinação, né? O deslocamento elétrico, ela vai ser dada por ε0 mais P, certo? Campo H. Se vocês quiserem ver, tem uma discussão no Griffith sobre isso, tá? Mas aqui alguns lugares chamavam, inclusive, esse cara de campo magnético e o B de outra coisa e tal. Mas aí tem uma série de argumentações que é melhor chamar esse cara de campo H, porque ele não é de fato campo magnético. O campo magnético é o B, tá? Então, por mais que historicamente ele tenha sido mais utilizado para fazer medidas, quem é o campo magnético de fato é o campo B, tá bom? E esse cara aqui são as correntes que estão no laboratório, são as correntes que você mede, né? Então, é por essa razão que tanto o D quanto o H ficaram populares, tá? Outra coisa importante é que você consegue, dado uma corrente, o H é sempre o mesmo, tá certo? Dado uma certa geometria, claro. Então, o B, de certa forma, depende do material. Mas é a mesma coisa de dizer que o B depende do material, porque o B depende também das correntes ligadas. Tá certo? Ou seja, o B, sendo o campo magnético, ele depende de todas as correntes presentes no seu problema, livres e ligadas. Entendeu? Então, a conveniência matemática é justamente porque esse H está relacionado direto a esse cara. Então, de certa forma, não depende do material. Da mesma forma que o D não depende do material.
Lembra que o D, o divergente dele é igual a corrente livre, é igual a densidade de carga livre. Então, se você usar, por exemplo, lei de Gauss, você consegue associar a quantidade total de carga livre com D, diretamente. Isso vai valer para qualquer material, entendeu? Então, tem essa liberdade e essa relação entre eles, tá bom? Ok. Então, vamos lá. Fazendo aqui umas fórmulas para dar o paralelo entre essas duas expressões, tá? Então, a gente tinha rotacional de B sobre μ0 igual a J. Agora, para H, eu tenho rotacional de H igual a J livre. Tá certo? Eu tenho divergente de B sobre μ0 igual a 0, certo? E agora eu tenho divergente de H, só que agora, pessoal, o divergente de H tem esse de menos divergente de M aqui, tá certo? E menos divergente de M não é necessariamente 0. Pode ser, mas não é necessariamente 0. Tá? Ok. Então, bom, acho que agora já estamos no fim. Não, tem mais 10 minutos. Então, as condições de contorno aqui, pessoal. Condição de contorno. A gente tem divergente de H igual a menos divergente de M. Tá? E a gente tem rotacional de H igual a J livre. Por isso a gente tem o seguinte, o H fora, ortogonal, menos o H dentro, né, de uma interface qualquer, vai ser igual ao quê? Menos o M fora, mais o M dentro. Ou seja, eu tenho divergente aqui e aqui, tá certo? Então, se eu tenho aqui uma pílula, uma caixa de pílulas, né, e você pega essa componente aqui, a diferença, né, ou seja, a divergência pela esquerda vai ser menos a divergência da direita. Então, eu não tenho mais aquela condição de contorno simplificada que o campo magnético tem, por ter divergência zero, de que eu tenho continuidade da parte ortogonal, tá? Por causa da presença do campo magnético. É a mesma coisa do campo de polarização atrapalhando a condição de contorno do rotacional zero, né, da circulação do campo elétrico, tá? H fora. Tá? Isso. A função de controle, ele fala que esse campo H é igual à magnetização. É que a diferença, né, ou seja, qualquer descontinuidade no campo H tem que ser igual a descontinuidade no campo M. Ou seja, se o campo M for contínuo aqui, não tem nada. Aqui é zero, esse cara aqui é contínuo. Não seria tipo campo B. Campo B? Então, poderia ser. Ah, porque o B sempre tem divergência nula. Por isso que o divergente H é só menos o divergente M, porque o divergente B é zero. E essa fórmula aqui, ó, vem da divergência. É da mesma coisa do D, é o campo que está... Parece que usa o B para falar que é o H. Parece que da intenção foi diferente, mas são iguais. Não é que são iguais, é que um deles vai ter a fonte no J, total. E o outro vai ter fonte no J livre. É só uma questão de conveniência. Quem existe mesmo é o B e o E. Tá? Os outros são formas de conveniência que vão estar associados a esses materiais lineares, simplificados, que a gente vai descrever. Tá? Então, a gente tem essa condição de contorno.
E para a condição paralela, a gente tem HF menos HD vai ser igual àquela corrente ligada, qualquer corrente ligada que você possa ter superficial. Ligada não, livre, superficial. Tá certo? É justamente desta condição aqui, tá? Enquanto no outro caso, né, se você quisesse lembrar do B fora, menos o B dentro, isso aqui ia ser o K total, superficial, escalar normal, vetora normal. Oi? É que é paralelo à superfície. Perpendicular à superfície. Isso. Bom, agora sim, acho que a gente pode encerrar. Falta bem pouquinho. Tá bom, pessoal?